Meu filho olhou nos meus olhos e disse que eu não era mais mãe dele. Sabe aquele momento em que o chão some debaixo dos seus pés? Aquele silêncio que dói mais do que qualquer grito? Foi exatamente isso que senti quando Daniel, meu único filho, pronunciou essas palavras na sala da minha própria casa. A casa que eu construí tijolo por tijolo ao lado do pai dele. Eu estava sentada na poltrona, onde Maurício costumava ler jornal aos domingos. Fazia 10 anos que ele tinha partido, mas o cheiro dele ainda parecia estar impregnado naquele tecido. Daniel estava de pé, ao lado de Lorena, a mulher que ele tinha escolhido para casar há 3 anos. Ela estava com aquele sorriso fino nos lábios, aquele sorriso que eu já conhecia bem. O sorriso de quem acabou de vencer uma batalha. Repete o que você acabou de dizer, Daniel. Minha voz saiu calma, assustadoramente calma. Ele engoliu seco, mas Lorena apertou a mão dele. Um gesto sutil, mas eu vi. Ela estava comandando aquilo tudo como uma maestrina comandando uma orquestra. Eu disse que a senhora não é mais minha mãe. A mãe que eu escolhi ter na minha vida agora é a Dona Glória. Ela sim me trata com respeito, me entende, não fica me controlando. Controlando, essa palavra ecoou na minha cabeça. Eu que abri mão de tudo para que ele tivesse o melhor. Eu que assumi uma empresa de transportes quando Maurício adoeceu há 15 anos, só para garantir que meu filho não passasse necessidade. Eu que negociei com empresários de São Paulo, homens que me olhavam de cima, porque eu era só uma mulher do interior do Paraná, sem diploma na parede, mas com a garra que eles nunca teriam. Entendo, respondi, e me levantei devagar da poltrona. Então você está me dizendo que Dona Glória é sua mãe agora? Exatamente. A voz de Lorena cortou o ar antes mesmo que Daniel pudesse responder. Minha mãe dá para o Daniel o que a senhora nunca deu: liberdade. Ela não fica medindo cada passo dele, não fica questionando as decisões dele, não fica colocando minhoca na cabeça dele contra mim. Olhei para ela. Aqueles olhos castanhos que um dia me pareceram doces, hoje eram 2 poços de ambição mal disfarçada. Lorena tinha 32 anos, jovem demais para carregar a ambição que carregava. Minhoca na cabeça? Repeti, sentindo o peso de cada sílaba. É assim que você chama quando uma mãe tenta proteger o filho de uma mulher que apareceu do nada, sem passado, sem família que alguém conheça, e que em 3 anos de casamento já conseguiu convencer meu filho a colocar o nome dela em metade dos imóveis da família? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Daniel abriu a boca, mas nenhum som saiu. Lorena, no entanto, não perdeu a pose. A senhora está insinuando o quê exatamente, Dona Helena? Dona Helena. Ela nunca me chamou de sogra. Nunca. Sempre foi Dona Helena, como se eu fosse uma estranha, uma visita indesejada na vida dela. Não estou insinuando nada, Lorena. Estou apenas observando fatos. E os fatos me dizem que você tem pressa, muita pressa. Mãe, chega! Daniel finalmente encontrou a voz. A senhora está sendo injusta. Lorena me ama, ela cuida de mim, ela... Ela o quê, Daniel? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Ela acorda às 5 da manhã para fazer seu café, ela lava suas roupas, ela se preocupa quando você está doente, ou ela só aparece quando é para assinar papéis no cartório? A bofetada das minhas palavras atingiu em cheio. Daniel ficou vermelho, mas Lorena manteve a calma. Impressionante como ela nunca perdia a compostura. Vamos embora, amor. Ela puxou o braço dele com delicadeza estudada. Não precisamos ficar aqui ouvindo desaforos. Você já disse o que tinha que dizer. Sua mãe agora é a minha. E pronto. Eles começaram a caminhar em direção à porta. Eu fiquei ali, parada, sentindo meu coração se despedaçar dentro do peito. Mas tinha algo mais forte do que a dor naquele momento. Tinha a lucidez, a clareza absurda de quem finalmente entende o jogo que está sendo jogado. Daniel, minha voz o deteve antes que ele atravessasse a porta.
Só mais uma coisa. Ele se virou, mas não olhou nos meus olhos. Quando seu pai morreu, você tinha 25 anos. Lembra o que você me pediu naquele dia? Silêncio. Você me pediu para nunca vender os galpões. Você disse que eram o legado do pai, que representavam tudo o que ele tinha construído com as próprias mãos. Você me fez jurar, Daniel, na frente do caixão dele. Vi a mandíbula dele travar. E eu cumpri. Mantive os 8 galpões, todos alugados, todos gerando renda. Renda que sustenta você até hoje, já que você nunca quis trabalhar de verdade. Mãe, não. Levantei a mão. Deixa eu terminar. Você tem razão em uma coisa. Eu não sou mais sua mãe. A partir de hoje, você está livre, Daniel. Livre para ter Dona Glória como mãe. Livre para viver a vida que Lorena planejou tão cuidadosamente para vocês dois. Lorena estreitou os olhos. Ela sentiu algo no ar, algo que a deixou alerta. O que a senhora está querendo dizer? Sorri. E foi um sorriso verdadeiro, daqueles que vêm lá de dentro, do lugar onde a dor e a força se encontram. Estou dizendo que vocês vão ter exatamente o que pediram. Peguei meu celular em cima da mesinha de centro, aquele aparelho que Daniel tinha me dado no Natal passado, dizendo que era para eu me modernizar. Na época, achei o gesto carinhoso. Hoje, via como mais uma forma de controle. Mais fácil monitorar uma mãe que usa celular. Disquei um número, 3 toques. Uma voz masculina atendeu do outro lado. Boa tarde, Dr. Augusto. Sou Helena Bittencourt. Desculpa ligar fora do horário, mas preciso que o senhor prepare alguns documentos para mim, com urgência. Olhei para Daniel enquanto falava. Vi a cor sumir do rosto dele aos poucos, como água esvaziando de um copo furado. Isso mesmo, doutor. Todos os 8 galpões. Quero fazer a transferência ainda essa semana. Pode ser? Ótimo. Passo aí amanhã de manhã para assinar. Desliguei. O silêncio na sala era tão denso que parecia sólido. O que a senhora acabou de fazer? A voz de Lorena tremeu pela primeira vez desde que eu a conhecia. Exatamente o que vocês dois queriam. Liberdade. Daniel não quer mais que eu seja mãe dele? Perfeito. Então vou deixar de ser. E uma mãe que não é mais mãe não tem obrigação nenhuma de deixar herança para quem não é mais filho. A senhora não pode fazer isso. Lorena deu um passo à frente e pela primeira vez a máscara caiu. A mulher doce e delicada desapareceu, dando lugar a algo feroz, desesperado. Esses galpões são do Daniel. São direito dele. Eram, corrigi com calma. Eram do pai dele. Maurício me deixou tudo em testamento. Todos os bens ficaram em meu nome. Eu escolhi manter assim porque confiava no meu filho. Porque achei que ele honraria a memória do pai. Mas parece que eu estava enganada. Daniel estava branco. Completamente branco. Mãe, espera. A gente pode conversar. Conversar? Inclinei a cabeça. Mas você não acabou de dizer que eu não sou sua mãe? Então por que ainda está me chamando assim? Ele abriu e fechou a boca várias vezes como um peixe fora d'água. Lorena, no entanto, se recompôs rapidamente. Impressionante. Tudo bem. Ela passou a mão no cabelo, alisando os fios com dedos trêmulos. A senhora quer brincar desse jogo? Então vamos brincar. Daniel, vamos. Não precisamos dela. Temos minha família, temos nossos contatos, temos... Vocês não têm nada. Minha voz cortou o devaneio dela como uma lâmina. Absolutamente nada. O apartamento onde vocês moram? Meu? O carro que Daniel dirige? Meu? A conta bancária que sustenta o estilo de vida de vocês? Alimentada pelos aluguéis dos meus galpões. Cada palavra era uma estocada certeira. A senhora não pode tirar tudo. Lorena agora gritava, toda a pretensa educação indo embora. Não pode deixar a gente na rua. Posso e vou. Caminhei até a porta e a abri. Vocês têm 30 dias para desocupar o apartamento. É o prazo legal. Depois disso,
qualquer pertence que ainda estiver lá vai para a doação. Daniel finalmente reagiu. Ele caiu de joelhos na minha frente, e ver meu filho naquela posição partiu algo dentro de mim. Mas eu não podia fraquejar. Não agora. Mãe, por favor, eu não quis dizer aquilo. Foi um momento de raiva. A gente pode resolver isso. Levanta, Daniel. Minha voz saiu cansada. Levanta e vai embora. Você fez sua escolha. Escolheu Dona Glória como mãe. Então agora vai ter que viver com as consequências dessa escolha. Lorena puxou ele pelo braço com força. Levanta, Daniel. Não se rebaixa para essa mulher. Ela não vale nada. Vamos procurar um advogado, vamos processar ela, vamos... Podem processar. Interrompi calmamente. Doutor Augusto está esperando. Todos os meus documentos estão em ordem. Testamento atualizado, procurações canceladas, tudo registrado. Não vai adiantar nada. Eles saíram. Lorena puxando Daniel, que olhava para trás a cada passo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando a porta se fechou, minhas pernas finalmente cederam. Sentei no chão, ali mesmo no hall de entrada, e deixei as lágrimas virem. Chorei pelo filho que eu perdi. Chorei pela família que eu não tinha mais. Chorei por Maurício, que não estava ali para me dizer se eu tinha feito a coisa certa. Mas no fundo, bem no fundo, eu sabia que tinha. Porque tem coisas na vida que a gente não pode deixar passar. Tem limites que, quando ultrapassados, não tem volta. E meu filho tinha atravessado uma linha que não podia ser desfeita com um simples pedido de desculpas. Ele tinha escolhido. E eu também. Você que está me ouvindo agora, você já passou por isso? Já teve que tomar uma decisão que despedaçou seu coração, mas que você sabia, lá no fundo, que era a única possível? Se sim, deixa nos comentários. Eu quero saber que não estou sozinha nessa dor. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, porque essa história está só começando. E o que aconteceu depois dessa ligação mudou tudo, absolutamente tudo. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentada na varanda, olhando para o jardim que Maurício tinha plantado quando compramos essa casa, há mais de 30 anos. As jabuticabeiras que ele escolheu a dedo, dizendo que um dia nossos netos comeriam jabuticabas fresquinhas colhidas do pé. Netos que agora eu provavelmente nunca conheceria. O celular tocou por volta das 11 da noite. Era Daniel. Deixei tocar até cair na caixa postal. Tocou de novo, e de novo, e de novo. Na 10ª tentativa, atendi. Mãe! A voz dele estava embargada. Mãe, por favor, atende! A gente precisa conversar. Já conversamos, Daniel, e você deixou bem claro o que pensa de mim. Eu estava nervoso. A Lorena estava me pressionando e eu... Ah, então foi a Lorena? Senti a raiva subindo pela garganta. Ela te obrigou a dizer que eu não sou mais sua mãe? Ela colocou as palavras na sua boca? Daniel, você tem 35 anos. Você é um homem adulto. Precisa parar de botar a culpa nos outros pelas suas escolhas. Silêncio do outro lado da linha. Só ouvia a respiração pesada dele. Os galpões, mãe. Você não pode doar os galpões. São tudo que o pai deixou. E ali estava. A verdadeira preocupação. Não era comigo. Não era com a relação entre mãe e filho. Era com o dinheiro. Sempre foi com o dinheiro. Boa noite, Daniel. Mãe, espera, não desliga. Eu preciso desses galpões. A Lorena, a gente fez uns investimentos e... Meu sangue gelou. Que investimentos? Nada demais, só... A gente abriu uma empresa, sabe? E precisou de um capital inicial. Então a gente pegou um empréstimo e... Vocês pegaram um empréstimo, repeti devagar. Usando o que como garantia, Daniel? O silêncio dele foi a confirmação que eu precisava. Vocês usaram os galpões como garantia, sem me consultar, sem minha autorização. A Lorena disse que era só uma formalidade, que a gente não ia precisar usar a garantia porque o negócio ia dar certo e... Desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam tanto
que mal conseguia segurar o aparelho. Eles tinham feito isso. Tinham comprometido o patrimônio que Maurício e eu construímos durante 40 anos de trabalho duro. Tinham colocado tudo em risco por causa de um negócio que eu nem sabia que existia. Liguei para Dr. Augusto de novo, mesmo sendo quase meia-noite. Doutor, preciso que o senhor investigue uma coisa para mim. Urgente. Quero saber se existem empréstimos ou garantias registradas em nome dos meus galpões. Quero saber tudo. Cada documento, cada assinatura, cada papel que tenha sido movimentado nos últimos 6 meses. Ele me prometeu que teria as informações em 48 horas. Foram as 48 horas mais longas da minha vida. Daniel tentou vir aqui em casa no dia seguinte. Eu não abri a porta. Ele ficou do lado de fora, gritando, implorando. Os vizinhos começaram a olhar. Eu não me importei. Deixei ele ali, exposto, mostrando para todo mundo o tipo de filho que ele tinha se tornado. Lorena não apareceu. Claro que não. Ela era esperta demais para se expor assim. Ela ficava nos bastidores, puxando as cordas, manipulando tudo. No segundo dia, Dr. Augusto me ligou. Dona Helena, preciso que a senhora venha ao escritório. Agora. O tom dele me assustou. Em 15 anos de amizade, desde que Maurício o contratou para cuidar dos nossos assuntos legais, eu nunca tinha ouvido aquele tom na voz dele. É grave. Muito. 20 minutos depois eu estava no escritório dele, sentada numa cadeira de couro que parecia querer me engolir. Dr. Augusto colocou uma pasta grossa na minha frente. A senhora vai precisar de muita calma para ouvir o que eu tenho para dizer. Respirei fundo. Pode falar. Dr. Augusto abriu a pasta devagar, como quem manuseia uma bomba prestes a explodir. E, de certa forma, era exatamente isso que ele tinha nas mãos. Dona Helena, a senhora se lembra de ter assinado alguma procuração para o Daniel nos últimos 2 anos? Procuração. A palavra ecoou na minha cabeça como um sino fúnebre. Não! Nunca dei procuração para ele. Depois que Maurício morreu, a única pessoa que tem procuração minha é o senhor, doutor, para assuntos específicos do escritório. Ele assentiu, mas o olhar dele me dizia que havia algo muito errado. Então a senhora não autorizou Daniel a representá-la em negociações bancárias? Meu estômago virou. Não! O que você descobriu? Dr. Augusto virou a pasta na minha direção. Havia documentos ali. Muitos documentos. Todos com minha suposta assinatura. 3 empréstimos, Dona Helena. 3. Todos usando os galpões como garantia. O primeiro foi feito há 1 ano e meio. Os outros 2 nos últimos 8 meses. Senti o mundo girar. Agarrei na beirada da mesa para não cair da cadeira. Quanto? 2.400.000 reais. No total. O ar saiu dos meus pulmões de uma vez. 2.400.000 reais. Uma fortuna. O valor de pelo menos 3 dos meus galpões. Mas eu nunca assinei isso. Eu sei. A voz do Dr. Augusto era firme, mas havia raiva ali também. Raiva contida de um homem que tinha visto muita coisa ruim na vida, mas que ainda se indignava com certas baixezas. Por isso mesmo eu já entrei em contato com um perito grafotécnico. Essas assinaturas são falsas, Dona Helena, todas elas. Falsas. Meu filho tinha falsificado minha assinatura. Ou pior, meu filho tinha deixado alguém falsificar minha assinatura. A Lorena. As palavras saíram num sussurro rouco. Foi ela. Eu sei que foi ela. Provavelmente. Dr. Augusto fechou a pasta. Mas legalmente, o nome que está nos documentos é o do Daniel. Ele é quem vai responder por isso. Daniel, meu menino. O bebê que eu embalei nos braços quando Maurício chegava de viagem cansado demais até para sorrir. O garoto que eu ensinei a andar de bicicleta, que eu levei no primeiro dia de aula, que eu cuidei quando teve catapora aos 7 anos e ficou com febre tão alta que eu passei 3 noites sem dormir ao lado da cama dele. Esse mesmo Daniel agora era um criminoso. O que eu faço? Minha voz saiu fraca, derrotada. Primeiro,
A gente vai ao banco e contesta essas operações. Com o laudo do perito, temos base para anular os contratos. Depois, ele fez uma pausa. Depois a senhora precisa decidir se vai prestar queixa contra seu filho. Prestar queixa contra meu próprio filho. Eu preciso pensar. Eu entendo, mas, dona Helena, a senhora precisa entender uma coisa. Se a gente não agir rápido, os bancos podem executar as garantias. E aí, a senhora perde os galpões de verdade. Perde os galpões. O legado de Maurício. Tudo pelo qual a gente trabalhou durante uma vida inteira. Quanto tempo eu tenho? Daniel está atrasado em 2 parcelas de um dos empréstimos. Se ele atrasar a terceira, o banco pode iniciar o processo de execução. Isso nos dá uns 45 dias no máximo. 45 dias para desfazer uma tragédia que meu filho tinha criado. Saí do escritório do Dr. Augusto em estado de choque. Lembro de ter entrado no carro, mas não lembro de ter dirigido até em casa. Quando dei por mim, estava sentada na garagem, com o motor ainda ligado, olhando para o nada. Meu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Dona Helena? Uma voz feminina, grossa, com sotaque carregado. Aqui é Glória, a mãe da Lorena. Dona Glória? A mulher que meu filho tinha escolhido como mãe substituta. O que você quer? Olha, eu sei que as coisas não estão muito boas entre a senhora e os meninos, mas eu queria conversar com a senhora, pessoalmente. Acho que a gente pode resolver essa situação de um jeito que seja bom para todo mundo. Todo mundo. Como se isso incluísse ela também. Não tenho nada para falar com você. Dona Helena, por favor, a senhora não entende. O Daniel está desesperado. Ele me ligou chorando, dizendo que a senhora vai tirar tudo dele. Isso não é certo. Ele é seu filho. Sangue do seu sangue. Sangue do meu sangue. As mesmas palavras que Maurício usava quando Daniel era pequeno e fazia alguma arte. Esse menino é sangue do meu sangue, Helena. Ele vai longe. Mas Maurício estava errado. Daniel não foi longe. Ele mal tinha saído do lugar. Se Daniel está desesperado, é problema dele. Ele criou essa situação. Agora vai ter que lidar com as consequências. A senhora não está sendo razoável. Família é família. A gente perdoa, a gente esquece, a gente segue em frente. Perdoa, esquece, segue em frente, como se fosse tão simples assim. Como se dá para apagar anos de manipulação, de mentiras, de desrespeito com um simples desculpa. Dona Glória, vou te dizer uma coisa, e quero que você entenda bem. Você pode ter enganado meu filho, pode ter convencido ele de que você é uma mãe melhor do que eu, mas comigo, esses joguinhos não funcionam. Eu conheço gente como você, eu vi gente como você a vida inteira. Gente que aparece quando tem algo para ganhar e desaparece quando as coisas apertam. Como a senhora ousa? Eu ouso porque essa é minha vida, minha família, meu patrimônio. E vocês não vão colocar as mãos em nada do que é meu. Nem você, nem sua filha, nem ninguém. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minhas mãos tremiam tanto que deixei o celular cair no colo. Encostei a cabeça no volante e deixei as lágrimas virem de novo. Parecia que eu não fazia outra coisa além de chorar nos últimos dias. Mas entre as lágrimas havia algo mais. Havia raiva. Uma raiva fria, calculada, que eu não sabia que existia dentro de mim. Lorena tinha me subestimado. Ela achou que eu era só uma velha tola, apegada ao filho, fácil de manipular. Ela não sabia quem eu era de verdade. Ela não sabia que eu tinha sobrevivido a coisas muito piores do que uma nora golpista. Quando Maurício adoeceu há 15 anos, os médicos me disseram que ele não ia durar 6 meses. Tumor no cérebro, inoperável. Eu podia ter desistido ali. Podia ter vendido tudo, ter vivido os últimos meses dele em paz, sem preocupações. Mas eu não fiz isso. Eu assumi a empresa. Eu aprendi a negociar com fornecedores que achavam que podiam me enrolar porque eu era mulher. Eu enfrentei clientes que queriam cancelar contratos porque não confiavam em mim.
Eu trabalhei 16 horas por dia, todos os dias, para manter aquela empresa de pé. E consegui. Mantive tudo funcionando até Maurício partir. E depois que ele se foi, continuei. Vendi a transportadora por um valor justo. Mantive os imóveis, administrei tudo sozinha. Lorena não sabia de nada disso. Para ela, eu era só uma velha rica com dinheiro fácil, esperando para ser enganada. Ela ia descobrir quão errada estava. Entrei em casa e fui direto para o escritório. O escritório que tinha sido de Maurício, onde ele passava horas fazendo contas, planejando rotas, organizando a vida da família. Tudo ali ainda cheirava a ele. O perfume amadeirado que ele usava. O cheiro de café velho da xícara que eu nunca tive coragem de jogar fora. Sentei na cadeira dele e liguei o computador. Comecei a reunir documentos, extratos bancários, contratos de aluguel dos galpões, comprovantes de pagamento, tudo que pudesse provar que o patrimônio era meu, que eu administrava tudo sozinha, que Daniel não tinha participação alguma na gestão dos bens. Trabalhei até às 4 da manhã. Quando terminei, tinha uma pasta digital completa, com tudo organizado, tudo pronto para ser apresentado em qualquer instância legal que fosse necessária. Dr. Augusto tinha razão. Eu precisava agir rápido. No dia seguinte, voltei ao escritório dele. Desta vez, levei tudo impresso. Pilhas e pilhas de papel. Quero que você prepare uma ação de interdição dos empréstimos. E quero que você investigue a empresa que Daniel e Lorena abriram. Quero saber tudo. Onde fica, o que faz, quem são os sócios, quanto dinheiro entrou, quanto saiu, tudo. Dr. Augusto olhou para mim com uma mistura de admiração e preocupação. Dona Helena, a senhora tem certeza disso? Uma vez que começarmos esse processo, não tem mais volta. As coisas vão ficar feias. Já estão feias, doutor. Agora eu só vou jogar luz em cima da sujeira que eles tentaram esconder. Ele assentiu e começou a anotar tudo. Levou 3 dias para Dr. Augusto conseguir as informações sobre a empresa. Quando ele me ligou para ir até o escritório de novo, eu já sabia que não eram boas notícias. A empresa é uma fantasma, dona Helena. Ele jogou outro monte de documentos na minha frente. Endereço comercial falso. CNPJ ativo, mas sem movimentação real. O dinheiro dos empréstimos entrou na conta da empresa e saiu no mesmo dia. Tudo transferido para contas pessoais. Contas de quem? Lorena. E dos pais dela? Francisco e Glória. Pronto. Ali estava. A confirmação do que eu já desconfiava. Aquilo nunca foi sobre uma empresa. Nunca foi sobre investimento. Foi um golpe. Um golpe planejado desde o começo. Eles roubaram de mim. Minha voz saiu estranhamente calma. Usaram meu filho como ponte para roubar de mim? Tecnicamente, sim. Mas provar isso em juízo vai ser complicado. Daniel também recebeu parte do dinheiro. Ele é cúmplice, queira a senhora acreditar ou não. Cúmplice. Meu filho era cúmplice de um crime contra a própria mãe. Então o que eu faço? 2 opções. Primeira, a gente entra com a ação de anulação dos empréstimos por falsificação de assinatura e deixa Daniel se virar com os bancos e com a justiça criminal. Segunda, a senhora tenta um acordo extrajudicial. Daniel devolve o dinheiro, a gente cancela tudo e cada um segue seu caminho. Acordo. Como se desse para fazer acordo depois de tudo que tinha acontecido? Quanto tempo Daniel tem para pagar as parcelas atrasadas? 3 semanas. Então vamos esperar. Se ele conseguir pagar, a gente sabe que ainda tem dinheiro escondido em algum lugar. Se ele não pagar, os bancos vão começar a cobrar. E aí eu apareço com a anulação. Dr. Augusto me olhou como se estivesse vendo uma pessoa diferente. A senhora mudou, dona Helena. Não mudei, doutor. Só parei de fingir que sou fraca. Voltei para casa com a sensação estranha de estar no controle pela primeira vez em anos. Durante todo o tempo que Daniel foi casado com Lorena, eu tinha ficado na defensiva, tentando provar que ela não prestava, tentando abrir os olhos dele, tentando protegê-lo. Mas agora não. Agora era ele quem precisava se proteger de mim,
O telefone de casa tocou naquela noite. Não era Daniel, era Lorena. Dona Helena, precisamos conversar. Não temos nada para conversar, Lorena. Acho que temos, sim. Principalmente sobre os empréstimos que a senhora está contestando. Meu sangue gelou. Como ela sabia? Não sei do que você está falando. Claro que sabe. Meu pai tem contatos no banco. Ele me avisou que a senhora está tentando anular os contratos. Isso não vai dar certo, dona Helena. A senhora assinou aqueles papéis. Tem testemunhas, tem reconhecimento de firma. Reconhecimento de firma. Ela tinha falsificado até isso. Você é muito confiante para alguém que cometeu um crime. Ela riu. Uma risada baixa, fria. Crime? Que crime, dona Helena? A senhora está confusa. A senhora está ficando velha e esquecida. Tanto que assinou papéis e agora não lembra mais. É uma pena, realmente. Mas acontece com pessoas da sua idade. Ela estava me ameaçando. Estava insinuando que ia me declarar incapaz. Você realmente acha que vai conseguir isso? Acho que já consegui. O Daniel está do meu lado. Minha família está do meu lado. E a senhora? A senhora está sozinha. Sozinha. A palavra ecoou na linha depois que ela desligou. E talvez Lorena estivesse certa. Talvez eu realmente estivesse sozinha. Mas eu tinha uma coisa que ela nunca teria. Eu tinha a verdade do meu lado. E a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre vem à tona. As 3 semanas que Dr. Augusto tinha mencionado passaram devagar. Cada dia parecia ter 48 horas. Eu acordava de madrugada, suando frio, com pesadelos onde Daniel aparecia na porta de casa, me expulsando da minha própria vida. Mas os pesadelos não eram nada comparados à realidade que eu estava vivendo. Daniel não apareceu mais. Não ligou. Não mandou mensagem. Era como se eu tivesse deixado de existir para ele. E talvez, na cabeça dele, eu realmente tivesse deixado. Afinal, ele tinha escolhido Dona Glória como mãe. Eu era só um obstáculo no caminho dele agora. No 18º dia, Dr. Augusto me ligou. As parcelas não foram pagas. Os bancos iniciaram o processo de cobrança. Agora é a hora, dona Helena. Respirei fundo. Era agora ou nunca. Pode entrar com a ação. Tem certeza? Absoluta. Ele hesitou por um momento. A senhora sabe que isso vai destruir o Daniel, né? Ele vai responder criminalmente por falsificação. Pode pegar até 5 anos de prisão. 5 anos? Meu filho podia ir para a prisão por 5 anos? Fechei os olhos e vi o rosto de Maurício. Vi ele segurando Daniel ainda bebê, com aquele sorriso enorme no rosto, dizendo que nosso filho seria um homem de bem, um homem honrado. Maurício, sussurrei para o nada. Me perdoa. Dona Helena, pode entrar com a ação, doutor. Faça o que precisa ser feito. Desliguei antes que a coragem me abandonasse. Levou apenas 2 dias para a bomba explodir. Dr. Augusto protocolou a ação de anulação dos empréstimos junto com a queixa-crime por falsificação de documento. No mesmo dia, oficiais de justiça foram até a casa de Daniel entregar a citação. Ele me ligou 3 horas depois. Não atendi. Deixei tocar até cair na caixa postal. Ele ligou de novo, e de novo, e de novo, 15 vezes seguidas. Na 16ª tentativa, atendi. O que você fez? Ele gritou tão alto que tive que afastar o telefone da orelha. Você me denunciou? Você denunciou seu próprio filho para a polícia? Eu denunciei um criminoso. O fato desse criminoso ser meu filho é uma tragédia, mas não muda os fatos. Eu vou preso, mãe. Eu vou preso por sua causa. Não, você vai preso por sua própria causa. Você escolheu falsificar minha assinatura? Você escolheu roubar de mim? Você escolheu tudo isso, Daniel. Eu só estou fazendo o que qualquer pessoa faria, me defendendo. Ouvi a respiração pesada dele do outro lado. E então, ouvi outra voz. A voz de Lorena, ao fundo, gritando alguma coisa que não conseguia entender. A Lorena quer falar com você.
A voz de Daniel estava quebrada agora. Não era mais raiva, era desespero. Não tenho nada para falar com ela. Mãe, por favor, desliguei. Meu celular tocou imediatamente de novo. Era Lorena. Bloqueei o número. Ela ligou de outro número. Bloqueei também. Ela continuou tentando de números diferentes, provavelmente usando telefones de amigos, da família dela. Desliguei o celular e o coloquei dentro da gaveta. Precisava de silêncio. Precisava pensar. Sentei na varanda no mesmo lugar onde tinha sentado na noite em que tudo começou. A noite em que Daniel disse que eu não era mais mãe dele. Parecia que tinha sido há meses, mas tinha sido apenas algumas semanas atrás. Como a vida podia mudar tão rápido? O interfone tocou. Não atendi. Tocou de novo, insistente. E de novo. E de novo. Fui até o portão e olhei pela câmera. Era a Dona Glória e, ao lado dela, Francisco, o marido, os pais de Lorena. Eles estavam com uma expressão que misturava raiva e medo. Apertei o botão do interfone. Saiam da minha casa. Dona Helena, a senhora precisa ouvir a gente. A voz de Dona Glória saiu metálica pelo alto-falante. A senhora está cometendo um erro terrível. O Daniel não fez nada errado. Ele falsificou minha assinatura e roubou 2,5 milhões de mim. Mas fora isso, não fez nada errado mesmo. Foi tudo mal entendido. Dessa vez foi Francisco quem falou. A gente pode explicar tudo. A gente pode devolver o dinheiro. Só não deixa isso chegar na polícia. Devolver o dinheiro. Finalmente a verdade estava saindo. Vocês têm o dinheiro? Silêncio. Eu perguntei se vocês têm o dinheiro. A gente tem uma parte. A voz de Dona Glória estava trêmula agora. A gente pode pagar em parcelas. A gente pode... Quanto? 300 mil. A gente tem 300 mil guardados. 300 mil de 2,5 milhões. Menos de 15%. E o resto? A gente investe. A gente comprou umas coisas, mas a gente vende e devolve tudo para a senhora. Só dá um tempo. Comprou umas coisas. Como se estivessem gastando o próprio dinheiro. Como se aquilo não tivesse sido roubado de mim. Vocês têm 48 horas para depositar os 300 mil na conta do meu advogado. Depois disso, vou considerar isso como confissão de participação no crime. E vou incluir vocês na queixa também. Dona Helena, não faz isso. A gente tem outros filhos, a gente tem netos. A gente não pode ir preso. Deveriam ter pensado nisso antes de roubar. Desliguei o interfone e voltei para dentro de casa. Minhas pernas tremiam. Meu coração batia descompassado. Mas eu tinha que ser forte. Tinha que ir até o fim. Você já precisou ser forte quando tudo dentro de você estava gritando para desistir? Já precisou tomar decisões que ninguém mais teria coragem de tomar? Me conta aqui nos comentários. Porque às vezes a gente precisa saber que não está sozinho nessa luta. Naquela noite o telefone fixo tocou. Era um número que eu não conhecia. Hesitei, mas atendi. Dona Helena Bittencourt? Uma voz masculina, formal. Sim? Meu nome é Rafael Mendes. Sou advogado da família da senhora Lorena Bittencourt. Estou ligando para propor um acordo. Um advogado, eles tinham contratado um advogado. Não tenho interesse em acordo. A senhora nem ouviu o que eu tenho a propor. Não preciso ouvir. Já sei o que é. Vocês querem que eu retire a queixa em troca de uma promessa de pagamento que nunca vai se concretizar. Não, obrigada. Dona Helena, com todo respeito, a senhora está cometendo um erro. O Daniel é seu filho. Isso vai manchar o nome dele para sempre. Ele não vai conseguir mais emprego, não vai conseguir abrir conta em banco, vai ser um ex-presidiário. A senhora realmente quer isso para seu próprio filho? Ex-presidiário. As palavras cortaram como uma faca. O que eu quero não importa mais. O que importa é o que é certo. E o certo é que criminosos paguem pelos seus crimes. Mesmo quando esse criminoso é seu filho. Principalmente quando é meu filho. Porque se eu deixar passar, estou dizendo para ele que não importa o que ele faça.
Sempre vai ter a mamãe aqui para limpar a sujeira dele. E eu não vou fazer isso. Não dessa vez. A senhora é uma mulher muito dura, dona Helena. Não sou dura. Sou coerente. Tem diferença. Desliguei. Mas as palavras dele ficaram ecoando na minha cabeça. Ex-presidiário. Meu filho ia carregar essa marca para o resto da vida. Por minha causa. Ou por causa dele mesmo. Passei a noite em claro, revirando essas perguntas na cabeça. Até que, de madrugada, me levantei, fui até o armário do quarto e peguei uma caixa velha que estava guardada no alto. Era a caixa de recordações de Daniel. Fotos de quando ele era bebê, o primeiro dente de leite que caiu, desenhos que ele fez na escolinha, cartinhas de Dia das Mães que ele escreveu quando aprendeu a ler. Abri uma delas. A letra era torta, infantil. Querida mamãe, você é a melhor mãe do mundo. Eu te amo até a lua e de volta. Seu filho, Daniel. Até a lua e de volta. Guardei a cartinha de volta na caixa e fechei a tampa. Aquele Daniel não existia mais. Ou talvez nunca tivesse existido de verdade. Talvez eu tivesse idealizado meu filho a vida inteira, vendo nele o que eu queria ver e não o que ele realmente era. No dia seguinte, Dona Glória e Francisco depositaram os 300 mil na conta do Dr. Augusto. O dinheiro caiu às 11 da manhã. Dr. Augusto me ligou para confirmar. Eles pagaram, mas ainda faltam 2.200.000. Eu sei. O que a senhora quer que eu faça? Respirei fundo. Inclui eles na queixa. Glória e Francisco, como coautores. Tem certeza? Isso vai piorar muito a situação. Tenho certeza. Na tarde daquele mesmo dia, oficiais de justiça foram até a casa de Glória e Francisco. Eles também foram citados. Também iam responder criminalmente. A notícia se espalhou rápido. Afinal, cidade do interior é assim. Todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Comecei a receber ligações. Amigas antigas da igreja, vizinhas, pessoas que eu mal conhecia, todas querendo saber o que estava acontecendo, todas com opiniões sobre o que eu deveria fazer. Helena, você não pode fazer isso com seu filho! Helena, a família é sagrado, você vai se arrepender! Helena, que exemplo você está dando? Mãe que presta queixa contra filho! Desliguei o telefone fixo da tomada. Desliguei o celular. Fechei os portões, tranquei as portas. Queria paz, queria silêncio, queria que todo mundo me deixasse em paz. Mas a paz não veio. No terceiro dia depois da citação de Glória e Francisco, alguém tocou a campainha de madrugada. 3 horas da manhã. Olhei pela câmera e vi Daniel. Ele estava sozinho. Parecia ter envelhecido 10 anos. Olheiras fundas, barba por fazer, roupa amarrotada. Mãe. A voz dele saiu baixa, cansada. Por favor, abre a porta. Eu só quero conversar. Fiquei ali, parada na frente do monitor, olhando para aquela imagem. Meu filho, meu único filho, destruído. Por ele mesmo? Ou por mim? Mãe, eu sei que você está me ouvindo. Por favor, 5 minutos. Só 5 minutos. Minha mão foi até a maçaneta da porta. Parou. Voltou. Não. Eu não podia fraquejar agora. Se eu abrisse aquela porta, se eu ouvisse ele implorar, eu ia ceder. E se eu cedesse, Lorena ganhava. Glória ganhava. Francisco ganhava. E eu perdia tudo. Vai embora, Daniel! Mãe, vai embora, antes que eu ligue para a polícia e diga que você está me perturbando. Silêncio. Depois, o som de passos se afastando. O portão se fechando. Um carro ligando. O barulho do motor sumindo na distância. Deslizei pela porta até sentar no chão. E chorei. Chorei como não chorava desde o dia em que Maurício morreu. Chorei por tudo que eu tinha perdido. Por tudo que eu nunca ia ter de volta. Mas no meio das lágrimas havia algo mais. Havia a certeza de que, apesar de toda a dor, eu tinha feito o que precisava ser feito. E se você chegou até aqui comigo nessa história,
deixa um comentário dizendo o que você faria no meu lugar. Porque às vezes a gente precisa ouvir outras vozes para saber se está no caminho certo. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora. Porque o que aconteceu depois, ninguém esperava, nem eu. 2 semanas se passaram. 2 semanas de silêncio absoluto. Daniel não voltou. Lorena não ligou. Glória e Francisco sumiram do mapa. Era como se todos tivessem aceitado a derrota e simplesmente desistido. Mas eu conhecia gente desesperada. E gente desesperada nunca desiste. Só muda de estratégia. Foi numa quinta-feira de manhã que tudo mudou. Eu estava tomando café na cozinha, olhando pela janela para o quintal, quando o interfone tocou. Olhei no monitor. Era uma mulher que eu nunca tinha visto. Jovem, uns 30 e poucos anos, com um tailleur cinza e uma pasta executiva na mão. Bom dia, meu nome é Isabela Furtado. Sou assistente social do fórum. Vim fazer uma avaliação. Assistente social. Meu estômago embrulhou. Avaliação de quê? Houve um pedido de interdição em seu nome, senhora Bittencourt. Preciso fazer algumas perguntas e avaliar suas condições de moradia e autonomia. Interdição. Lorena tinha feito. Ela realmente tinha pedido minha interdição. Abri o portão com as mãos tremendo. Isabela entrou, educada, profissional. Olhou ao redor da casa com olhos treinados, fazendo anotações numa prancheta. A casa está bem conservada. A senhora mora sozinha? Sim. Tem alguém que vem aqui regularmente? Empregada, cuidadora? Tem uma moça que vem 3 vezes por semana fazer limpeza. Mas eu faço tudo sozinha. Cozinho, lavo, passo. Cuido da casa, pago minhas contas, dirijo. Ela anotou tudo. A senhora tem algum problema de saúde? Usa alguma medicação controlada? Tenho pressão alta, tomo um remédio por dia, só isso. E a senhora se lembra de tomar o remédio ou alguém precisa lembrar? Eu mesma tomo. Todo dia depois do café. Há 15 anos, mesma rotina. Mais anotações. Dona Helena, vou fazer algumas perguntas. Pode parecer bobagem, mas preciso seguir o protocolo. Que dia é hoje? Quinta-feira, 23 de maio. Em que ano estamos? 2024. Quem é o presidente da República? Respondi. Todas as perguntas. Data de nascimento, nome dos pais, endereço completo, tudo. Isabela fechou a prancheta e me olhou com uma expressão que misturava profissionalismo e algo que parecia pena. Dona Helena, vou ser sincera com a senhora. Não vejo nenhum indício de incapacidade. A senhora está lúcida, orientada, cuida da própria casa, tem autonomia completa. Vou relatar isso ao juiz. O alívio veio como uma onda. Obrigada. Mas preciso avisar a senhora de uma coisa. Ela hesitou. O pedido de interdição foi feito por seu filho e ele apresentou laudos médicos. Laudos médicos? Que laudos? Eu não fui em médico nenhum. Exatamente. Por isso vou contestar esses laudos no meu relatório. Mas a senhora precisa ficar atenta. Quem está por trás disso não vai desistir fácil. Ela me deu um cartão. Qualquer coisa, qualquer visita estranha, qualquer documento que tentarem fazer a senhora assinar, me liga imediatamente. Depois que ela saiu, liguei para Dr. Augusto. Eles estão tentando me declarar louca. Minha voz saiu embargada. Forjaram laudos médicos, doutor. Laudos falsos. Calma, dona Helena. Isso só piora a situação deles. Falsificação de documento médico é crime gravíssimo. Vou pedir uma cópia desses laudos e vamos anexar a queixa original. Eles estão cavando a própria cova. Mas e se o juiz acreditar neles? E se eu acabar interditada mesmo sem estar louca? Não vai acontecer. Interdição requer perícia médica séria, psiquiatra, vários exames. Um laudo falso não vai passar. Mas o medo tinha se instalado. E se conseguissem? E se de alguma forma me declarassem incapaz? Eu perderia tudo. O controle dos meus bens, minha autonomia, minha dignidade. Lorena teria vencido.
Naquela noite não consegui dormir. Fiquei na sala, acendendo e apagando as luzes, verificando as portas 3, 4, 5 vezes. Meu coração disparava a cada barulho. Cada carro que passava na rua me fazia pular da cadeira. Estava com medo. Medo de verdade. Às 2 da manhã o celular tocou. Número desconhecido. Atendi mesmo sabendo que não devia. Dona Helena! A voz de Lorena era fria, calculada. Vejo que a assistente social já foi aí. Como você sabe disso? Eu sei de tudo, Dona Helena. Inclusive sei que a senhora está sozinha nessa casa enorme, sem ninguém para ajudar, sem ninguém para cuidar da senhora. Deve ser assustador, não é? Uma mulher da sua idade, sozinha, à noite. Você está me ameaçando? Estou oferecendo uma solução. A gente esquece tudo isso. A senhora retira as queixas, a gente devolve o dinheiro aos poucos e todo mundo segue sua vida. Simples assim. Nunca. Então a senhora vai perder tudo. Porque eu não vou parar, Dona Helena. Eu vou lutar até o fim. Vou usar todos os recursos que eu tiver. E eu tenho muitos recursos. Recursos comprados com o dinheiro que você roubou de mim. Ela riu. Aquela risada gelada que me dava arrepios. A senhora nunca vai provar isso, porque o Daniel vai assumir tudo. Ele vai dizer que foi ideia dele, que falsificou a assinatura sozinho, que eu não sabia de nada. E sabe por quê? Porque ele me ama, porque ele faria qualquer coisa por mim. Ele está protegendo você. Exatamente. E não há nada que a senhora possa fazer quanto a isso. Desliguei. Minhas mãos tremiam tanto que o celular escorregou e caiu no chão. Daniel ia se sacrificar por ela. Ia assumir toda a culpa. Ir preso. Ter a vida destruída. Tudo para proteger Lorena. E ela ia sair ilesa. Não. Eu não podia deixar isso acontecer. Na manhã seguinte, fui até o escritório do Dr. Augusto sem avisar. Preciso falar com Daniel. Ele me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Dona Helena, não acho que seja uma boa ideia. Não é pedido, doutor. É uma necessidade. Marca uma reunião. Aqui no seu escritório. Eu, você, Daniel e o advogado dele. Ninguém mais. Nem Lorena, nem Glória, nem Francisco. Só nós. O que a senhora está planejando? Vou dar uma última chance para meu filho. Uma única chance de fazer a coisa certa. Dr. Augusto demorou 2 dias para conseguir agendar a reunião. Daniel não queria vir. O advogado dele achou que era armadilha. Mas no final, ele aceitou. Era uma terça-feira, 3 horas da tarde. Escritório do Dr. Augusto. Ar-condicionado gelado, silêncio pesado. Daniel entrou último. Estava ainda pior do que na última vez que eu tinha visto. Magro, olheiras roxas, mãos trêmulas. Oi, mãe. Daniel. Sentamos um de frente para o outro. O advogado dele, um homem jovem de terno barato, ficou ao lado dele. Dr. Augusto ao meu lado. Você pediu essa reunião, Dona Helena. O advogado de Daniel falou primeiro. Então fale. O que a senhora quer? Olhei para meu filho, direto nos olhos dele. Quero a verdade. Verdade sobre o quê? A voz de Daniel saiu fraca. Sobre tudo. Sobre os empréstimos. Sobre as assinaturas falsas. Sobre a empresa fantasma. Sobre para onde foi o dinheiro. E, principalmente, fiz uma pausa. Sobre quem realmente planejou tudo isso. Daniel desviou o olhar. Eu já disse. Fui eu. Eu falsifiquei suas assinaturas. Eu peguei os empréstimos. Eu... Para de mentir, Daniel. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Para de proteger ela. Para de se sacrificar por uma mulher que não te ama, que nunca te amou, que só te usou para chegar no meu dinheiro. A Lorena me ama, ele gritou de volta, os olhos cheios de lágrimas. Ela me ama, mãe. Ela é a única que sempre esteve do meu lado. A única que nunca me julgou, que nunca me cobrou nada. Porque ela não precisava te cobrar, Daniel. Ela já estava tirando tudo de você por trás. Ela te manipulou desde o começo. Te fez acreditar que você era insuficiente,
que você precisava provar alguma coisa, que você tinha que fazer algo grandioso para ser digno dela. Não é verdade. É sim. E você sabe disso. Lá no fundo você sabe. Ele cobriu o rosto com as mãos. Os ombros dele tremiam. Eu não posso trair ela. Ela já traiu você, Daniel. Ela te usou. E agora está te deixando afundar sozinho enquanto ela fica em segurança. Dona Helena, isso não está levando a nada. O advogado dele interveio. Se a senhora chamou meu cliente aqui só para fazer acusações, chamei ele aqui para fazer uma proposta. Olhei para Dr. Augusto, que colocou uma pasta em cima da mesa. Se Daniel me contar a verdade completa, toda a verdade, e testemunhar contra Lorena, Glória e Francisco, eu retiro a queixa contra ele. Silêncio absoluto. A senhora está propondo o quê, exatamente? O advogado de Daniel estreitou os olhos. Estou propondo perdão, em troca de honestidade. Daniel levantou o rosto. Os olhos dele estavam vermelhos, inchados. Se eu fizer isso, a Lorena vai presa. A Lorena vai presa de qualquer jeito, Daniel, com ou sem seu testemunho. A diferença é que sem ele você vai junto. Eu não posso, pode e deve. Me inclinei para frente. Daniel, você é meu filho. Eu te carreguei por 9 meses. Eu te vi dar os primeiros passos. Eu cuidei de você quando você teve catapora, quando você quebrou o braço caindo da árvore, quando você ficou de coração partido porque a primeira namorada te deixou. Eu sempre estive aqui. Sempre. E apesar de tudo, de toda a dor que você me causou, eu ainda estou aqui. Ainda sou sua mãe e sempre vou ser. As lágrimas escorriam pelo rosto dele agora. Mas eu preciso que você faça a coisa certa. Só uma vez. Uma única vez na sua vida, faça a coisa certa. Ele me olhou. E naquele olhar, eu vi o menino que ele tinha sido. O menino que me abraçava quando tinha pesadelo. O menino que me dava flores colhidas no jardim no Dia das Mães. O menino que me dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Ela planejou tudo. As palavras saíram num sussurro rouco. Desde antes de a gente casar. Ela investigou você, investigou a família, descobriu sobre os galpões. Ela me disse que a gente merecia aquilo. Que você era velha, que não ia viver muito mais tempo mesmo, que era só adiantar as coisas. Meu coração doeu como se tivesse levado uma facada. Continue. Os pais dela são golpistas profissionais. Eles já fizeram isso antes, com outras famílias, outras pessoas. A empresa fantasma, os empréstimos, tudo foi planejado por eles. Eu só assinei os papéis. Eu só fiz o que ela mandou porque... Ele soluçou. Porque eu achei que ela me amava. Ela nunca te amou, filho. Ela amou o que você podia dar para ela. Daniel desabou. Literalmente desabou na cadeira, chorando como uma criança. O advogado dele ficou em silêncio, provavelmente calculando as implicações do que tinha acabado de ouvir. Dr. Augusto me olhou, esperando minha reação. Doutor, prepara o termo de acordo, Daniel vai testemunhar. Vai contar tudo em juízo. Em troca, eu retiro a queixa contra ele. E quanto à dívida dos empréstimos? Olhei para meu filho, quebrado, destruído, mas finalmente livre da teia de mentiras que Lorena tinha tecido ao redor dele. A dívida fica com quem roubou o dinheiro. Lorena, Glória e Francisco. Eles que se virem para pagar. Daniel levantou o rosto. Mãe, eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo. Eu sei. Você pode me perdoar? A pergunta ficou suspensa no ar, pesada como chumbo. Podia? Eu podia perdoar meu filho por tudo que ele tinha feito? Por ter me traído? Por ter escolhido uma estranha em vez de mim? Por ter tentado me roubar? Um dia. Respondi honesta. Um dia eu posso. Mas não hoje. Hoje a ferida ainda está muito aberta. Hoje eu ainda não consigo te olhar sem sentir dor. Ele assentiu, aceitando.
Mas vou te dar uma coisa que você não me deu: tempo. Tempo para você se reconstruir. Tempo para você se tornar o homem que seu pai queria que você fosse. E quando você conseguir, se conseguir, a gente conversa de novo. E até lá você vai ficar longe de mim. Vai arrumar um emprego, vai alugar um lugar para morar, vai viver com suas próprias pernas, sem a minha ajuda, sem o meu dinheiro. Eu não sei se consigo. Você consegue, porque você é filho do Maurício. E o Maurício nunca desistiu de nada na vida. Saí daquele escritório com o coração mais leve do que tinha estado em semanas. Não era alívio completo, não era felicidade. Mas era algo próximo da paz. Justiça ia ser feita. Lorena ia pagar. Glória e Francisco iam pagar. E Daniel tinha uma chance de recomeçar. Se ele ia aproveitar essa chance ou não, já não dependia mais de mim. 3 meses depois, o julgamento aconteceu. Daniel testemunhou. Contou tudo em detalhes. Os planos de Lorena, a participação dos pais dela, as contas no exterior onde parte do dinheiro tinha sido escondida. Lorena foi condenada a 6 anos de prisão por estelionato, falsificação de documento e associação criminosa. Glória e Francisco pegaram 5 anos cada um. O dinheiro foi recuperado. Quase todo. 800 mil tinham sido gastos e eram irrecuperáveis. Mas o resto estava lá, espalhado em contas, aplicações, até um apartamento que Francisco tinha comprado no nome de um laranja. Vendi o apartamento, recuperei o dinheiro, paguei os empréstimos. E depois de tudo resolvido, finalmente consegui respirar. Daniel me mandou uma carta da casa onde estava morando. Um quartinho alugado num bairro simples. Ele tinha conseguido um emprego como auxiliar administrativo numa empresa pequena. Ganhava pouco, mas era honesto. Na carta, ele me agradecia. Agradecia por não ter desistido dele, mesmo quando ele tinha desistido de si mesmo. Agradecia pela chance que eu tinha dado. E terminava dizendo: "Um dia, mãe, eu vou me tornar o homem que o pai queria que eu fosse. E quando esse dia chegar, eu vou bater na sua porta. E espero que você abra." Guardei a carta na mesma caixa onde estavam as cartinhas de Dia das Mães que ele escrevia quando criança. Não era um final feliz. Não era o final que eu queria. Mas era um final honesto. Um final onde todos pagaram pelas suas escolhas. Onde todos tiveram que enfrentar as consequências dos seus atos. E para mim, isso era suficiente. Hoje, quando olho para trás, para tudo que aconteceu, eu não me arrependo de nada. Dói? Dói muito. Tem dias que eu acordo e esqueço, por alguns segundos, que Daniel não faz mais parte da minha vida. Tem dias que eu pego o telefone para ligar para ele e lembro que a gente não se fala mais. Mas eu fiz o que era certo e no final é isso que importa. Porque a gente pode ser mãe, pode amar incondicionalmente, pode dar tudo de si pelos filhos, mas tem limites. Tem coisas que não podem ser perdoadas com um simples abraço. Tem traições que exigem mais do que desculpas, exigem mudança real, transformação verdadeira. E até que essa mudança aconteça, tudo o que a gente pode fazer é esperar e torcer para que um dia a pessoa que a gente ama volte a ser quem ela deveria ter sido desde o começo. Se você chegou até aqui comigo, até o fim dessa jornada dolorosa, mas necessária, deixa um comentário me contando o que você achou. Você faria diferente? Você teria perdoado mais rápido? Ou teria sido ainda mais dura? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Porque histórias como essa, histórias de dor, de superação, de justiça, são o que a gente compartilha aqui. Histórias reais de pessoas reais que tiveram que fazer escolhas impossíveis. Obrigada por me ouvir. Obrigada por estar comigo nessa caminhada. E lembre-se, você não está sozinho. Nunca esteve. Nunca estará. Um abraço no coração de cada um de vocês.